Gravando. Bom, pessoal, muito boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos dando início à aula número 2 do módulo 2, que fala sobre tronco e quadril, aqui na formação clínica em reabilitação neuromuscular. Essa é uma aula de suma importância para a nossa atividade, porque 80%, 70% da nossa carga de trabalho vai vir de disfunções nesta região, tá? E as coisas que a gente vai ver agora aqui, em termos de anatomia funcional, não são vistas em mais nenhum outro lugar, eu posso assegurar isso a vocês. Então, o que eu quero agora que vocês... Eu vou passar para a apresentação, eu quero que vocês confirmem se está tudo certo, ok? Vocês têm que mandar dizer assim, está tudo certo aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para a apresentação. Deixa eu ver, olha só. Se estiver tudo certo, vocês estão vendo um slide do lado, escrito modelo de estabilização da coluna e eu numa janelinha do lado. Confere? Sim. Confere. Ok, agora vê se vai trocar. Trocou. Então vamos lá, gente. Ok, vamos embora, tocar a ficha. Bom, nós vamos começar a nossa aula de hoje pelos modelos de estabilização segmentada da coluna. É a parte clássica do negócio. Tá? Essa parte inicial aqui da aula hoje são modelos clássicos, autores. Nós vamos ver o Punjab e mais um outro autor e vamos ver como é que nós, na R2FT, utilizamos isso aqui à nossa vantagem. Bom, lá em 92... o Punjab disse o seguinte, que a principal causa de dor lombar inespecífica é a instabilidade articular. E eu extrapolo um pouquinho esse conceito aí de dor lombar inespecífica, porque é nessa região aí que ele fez os estudos dele, mas nós podemos extrapolar isso para dor em qualquer parte da coluna, pode ser na cervical também. Nós podemos ler assim, a principal causa da dor cervical inespecífica é instabilidade articular. Também é uma verdade. Não faz diferença se é dor lombar, se é dor torácica, se é dor na cervical. A dor pode estar ligada e deve estar ligada, a principal causa disso é a instabilidade articular. Segundo o Punjab, o sistema de estabilização é composto por 3 subsistemas que se interrelacionam. E aqui nós temos, como isso aqui é de 92, nós já temos evoluções em cima desses modelos. Isso aqui são modelos, que na época eram coisas revolucionárias, tá? E ainda hoje tem valor. Só que a coisa mudou um pouquinho a partir do momento em que o estudo da fáscia entrou de uma forma científica a partir de 2005. Então, no modelo do Punjab, na cabeça do Punjab, são esses 3 subsistemas. O subsistema neural, estabilização ativa e estabilização passiva. Que faz muito sentido isso aqui, né? Vamos ver em partes cada um deles daqui, ó. Quem é o subsistema ativo de estabilização segmentada? São os músculos, tendões intimamente ligados à coluna. Essa palavra, intimamente ligados à coluna, é muito importante, porque não está falando aqui, por exemplo, de um esplênio, de um esternocleidomastoide, de um escaleno, de um trapézio. Não está falando isso aí. Está falando de musculaturas profundas, que hoje nós sabemos, nós chamamos essa musculatura profunda por uma designação, um nome que nós já vamos ver a seguir, tá? Então, na cabeça do Punjab, no modelo do Punjab, o subsistema ativo nada mais é do que tecido miofascial, músculos e tendões intimamente ligados à coluna. Os músculos menores, os pequeninhos, aqueles entre os corpos vertebrais. O sistema neural é composto, na cabeça dele, pelos mecanotransdutores e pelo próprio sistema nervoso central, que é o cara que regula a função disso aí, ou pelo menos deveria, né? Regular a função disso aí tudo.
E o sistema passivo é composto pelos próprios corpos vertebrais, pelos discos, pelos ligamentos e pelas cápsulas articulares. O que mudou hoje em relação a essa visão aí? Como a partir de 2005 a fáscia começou a ser estudada de forma científica no microscópio eletrônico, se verificou que discos, ligamentos e cápsulas articulares também têm mecanotransdutores. Também estão ligados ao sistema nervoso central. Entenderam? Então, na verdade, o sistema passivo não é tão passivo assim. Hoje, se fosse reescrever esse trabalho do Panjab, que é claro que ninguém vai fazer, né, porque só ele poderia fazê-lo, nem sei se está vivo, o sistema passivo hoje seria reclassificado para corpos vertebrais. De modo que discos, ligamento e cápsulas articulares subiriam de nível e iriam ali para o sistema neural. Viram essa diferença? Isso é uma coisa bem importante. Agora, já passando para um outro cara, o Bergmark já utiliza uma nomenclatura que nós, na R2FT, utilizamos. O sistema local e o sistema global. O sistema local é composto pelos pequeninos músculos, aqueles pequenos músculos aqui que o Panjab falou, intimamente ligados à coluna. Intimamente ligados à coluna. É o sistema local. O sistema local, então, é o interespinhal. Interespinhal são esses carinhas aqui, ó, que ficam entre os processos espinhosos. Tem os intertransversais, que ficam entre os processos transversais. Ó. Isso aqui é o processo transversal. Aqui tem um cara chamado intertransversal. Existe o multífido, que é esse carinha aqui. E existe os rotadores, que são esses outros menorzinhos aqui. Ó. Esse é o sistema local de estabilização. E esses músculos, existem em toda a extensão da coluna. Em toda a extensão da coluna. O sistema global é a musculatura superficial que nós temos aqui, podemos palpar, né? Que aí seria o deltoide, trapézio, elevador escapular, esternocleidomastoide, escalenos, abdominais, paravertebrais, dorsal, peitoral, deltoide, serrátil anterior, córaco braquial. Todos esses carinhas superficiais fazem parte do sistema global. O que é importante a gente se dar conta aqui é que o sistema local, apesar de ser sinergista na movimentação, quando a gente faz uma flexão lateral, uma rotação da coluna, o sistema local, evidentemente, faz parte como sinergista, mas a principal função do sistema local é proprioceptiva. E o sistema global, como o nome sugere, são músculos fásicos que são responsáveis pela movimentação dos segmentos, principalmente aqui em cima, né, do membro superior. E todos esses músculos aqui, ó, o transverso do abdômen, os oblíquos, o reto abdominal, diafragma, o assoalho pélvico, fazem parte, com exceção do reto abdominal, mas eu tô transcrevendo aqui o que o Rhodes escreveu, tá? Com exceção do reto abdominal, mas na cabeça do Rhodes o reto abdominal também faz parte. Quando eles são acionados, aumenta a pressão intraabdominal. E esses caras aqui, não por acaso, fazem parte de um subsistema do core, o principal subsistema do core, que é o subsistema de estabilização intrínseca, que nós vamos vê-lo, retomá-lo daqui a pouco. De modo que, como é que nós pensamos aqui na R2FT essa questão de estabilização segmentada da coluna?
Gente, isso aqui é extremamente importante, porque ninguém usa isso aqui no Brasil. Ninguém usa. Que eu saiba, ninguém usa. Então, vamos lá. Nós pegamos essa mesma ideia, né? Sistema local e global do Rhodes ali. Basicamente a mesma coisa, mesmos músculos. E a gente está dizendo o seguinte, ó, que quando há uma ativação coordenada em termos de temporização e intensidade e sequência correta do sistema local com o sistema global, nós proporcionamos estabilização segmentar na coluna. Qual é a consequência clínica desse negócio aqui? Nós vamos ver logo a seguir. Deixa eu ver se é logo a seguir. Qual é a consequência clínica desse negócio aqui? Me desculpem ali pelaquela estrela vermelha, tá? Mas ela simboliza dor. Então, eu acho que está adequado. A dor, quando você sente dor, essa dor, quando você sente a dor, essa sensação de dor está sendo comunicada ao sistema nervoso central através de terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres, elas são multimodais. Elas tanto têm a função nociceptiva quanto a função proprioceptiva. De modo que, quando elas estão sinalizando para o sistema nervoso central dor, elas estão ocupadas sinalizando isso. E não vai sinalizar de forma adequada a propriocepção. Não é que a propriocepção só dependa das terminações nervosas livres, mas 80% da carga proprioceptiva provém dessas terminações nervosas livres. Então é óbvio, a pessoa não vai ficar sem propriocepção, mas a propriocepção vai estar adulterada. Ou seja, você vai estar enviando comandos, sinais errados para o cérebro. E, como consequência, se entra dado errado no cérebro, na CPU, vai sair sinal errado também, que é comando efetor corrompido, uma resposta motora corrompida. E essa confusão toda causa a facilitação dos músculos globais e a inibição do sistema global, do sistema local. Na verdade, o sistema local está sendo inibido pela dor, né? Então, isso aqui causa maior estresse de cisalhamento entre os corpos vertebrais, nos ligamentos, fadiga dos músculos fásicos. Hein, Joselito? Isso aqui está caindo como uma luva aqui no meu caso, né? E gravação de padrões defeituosos, ou seja, o indivíduo tende a criar mais padrões defeituosos. Por exemplo, disfunção ventilatória, né? Posição em flexão, fechamento, né? Tudo o que o Joselito já tinha visto aqui em mim, né, Joselito? Sim, exatamente. Exatamente. E esse slide aqui, não sei nem se está na ordem, eu pensei se botava ele aqui agora, mas ele é interessante porque ele exemplifica a função do core, né? Quando a gente fala em elevação da pressão intraabdominal, talvez esse conceito não fique muito claro, mas aqui fica, ó. Porque esse subsistema aqui, ó, é o subsistema de estabilização intrínseca, e esse subsistema aqui, ó, é o subsistema oblíquo posterior atuando. Então, no caso do agachamento, qualquer exercício, né, de força, para estabilizar a coluna, é preciso a atuação cinética de todos os subsistemas do corpo. E quando isso aqui acontece no subsistema de estabilização intrínseca, aumenta a pressão intraabdominal e pressuriza a cavidade peritoneal, estabilizando a coluna ali. Quando, por exemplo, um diafragma está facilitado, ó, ele vai estar facilitado por quê? Olha, uma hipótese seria o antagonista dele, ó, que é o assoalho pélvico, está inibido. Outra hipótese, psoas está inibido. Então,
o diafragma está tentando, o diafragma, não teria somente o diafragma, teria o diafragma, teria um oblíquo, teria um quadrado lombar lá atrás, que estariam com maior carga neural, estariam facilitados, portanto, contraturados, por causa de um diafragma que estaria disfuncional. Beleza? Então, isso aqui, eu gostaria que vocês dessem um print de tela aí, porque é o que vocês têm que guardar da aula de hoje, tá? É o que vocês têm que guardar da aula de hoje. A dor causa a inibição do sistema local e, consequentemente, se o sistema local está inibido, o cérebro vai facilitar o sistema global para tentar produzir estabilização na coluna. Porque o cérebro, o sistema nervoso central, vai tentar, de qualquer maneira, produzir estabilização. Ele precisa de estabilização entre os corpos vertebrais. Se o sistema local está inibido pela dor, vai gerar a facilitação do sistema global. E aí vocês vão encontrar todos os músculos superficiais facilitados, contraturados. Beleza? Voltando aqui para o core, né? Eu não consigo falar de core de forma isolada, né? A gente tem sempre que falar de uma forma integrada aqui, não tem como, né? Esse subsistema aqui, ó, que a gente vai ver oficialmente daqui a pouco, é o subsistema de estabilização intrínseca, né? Que tem o diafragma em cima, assoalho pélvico embaixo, transverso do abdômen na frente, oblíquos, e atrás aqui tem mutíferos, tem a face tóraco-lombar, tem paravertebrais, tem um monte de cara aqui atrás. Quando eles estão perfeitamente ativados, não tem ninguém facilitado, não tem ninguém inibido, está todo mundo funcionando de forma ótima, a situação é essa aqui, ó, o diafragma fica paralelo, o peito, o diafragma fica paralelo à pelve. A pelve. Já numa situação de hiperlordose, ó, nós temos a chamada tesoura aberta. Eu tenho esse problema aqui, e é uma situação que ocorre em disfunção do core, desse subsistema do core. Então, a pessoa tem hiperlordose, pode ter anteriorização pélvica. Isso aqui vai dificultar a pessoa ter uma alta performance num exercício tipo um agachamento, tipo do LPO também, tá? É uma situação que, para uma pessoa normal, comum, a gente vai adotar medidas paliativas aqui. Dificilmente a gente vai conseguir consertar isso aqui, tá? Já se o indivíduo tiver pretensões atléticas de alto rendimento, essa é a situação que tem que ser buscada a qualquer custo. Se o sujeito não conseguir fazer isso aqui porque tem essa situação, só lamento, ele não vai ter esse desempenho pretendido. Então, a pelve, ela tem o sistema anteroposterior de estabilização e o sistema lateral. O sistema anteroposterior é o que define se a pelve vai estar em anteversão pélvica, e, portanto, em hiperlordose, ou em retroversão pélvica, ou seja, retificação lombar. E a posição neutra é essa posição do meio aqui, né? Quando a crista ilíaca superior está alinhada com a sínfise púbica, que é essa aqui, ó. A sínfise púbica está aqui, e aqui a crista ilíaca. Então, essa aqui é a situação ideal, né? Essa aqui é a situação de retroversão pélvica, que é retificação lombar, e essa aqui é a situação de anteriorização pélvica, hiperlordose lombar, ou aquela posição de tesoura aberta, tá? Aqui, então, nós temos a retroversão pélvica, ó. Ela é causada por quem? Ó? Em vermelho estão os músculos facilitados e em azul são os músculos inibidos. Então, aqui, ó, por exemplo,
paravertebrais, o tensor da face lata, o glúteo médio, o glúteo mínimo, reto femoral, ó. Todo esse pessoal aqui está inibido. E o reto abdominal, psoas, o glúteo e o hamstring aqui, né, o isquiotibial vai estar facilitado. Se vocês imaginarem as linhas de tensão, vocês vão ver que vai ocorrer realmente a retroversão pélvica, tá? Podemos dar um print nessa tela aqui, que também é importante isso aqui. Para a anteversão pélvica, eu consegui um filmezinho aqui para mostrar para vocês. Olha que bonito, hein? Isso aqui só na R2FT. Aqui está dizendo, ó, esses 3 músculos podem aumentar a curvatura lordótica, tá? Ou seja, esses 3 músculos são o quadrado lombar, vocês viram ali, ele quando ele está bilateralmente facilitado, ele vai tender a fazer a anteversão pélvica, mas precisa também estar associado a um reto femoral facilitado, junto com o tensor da face lata. Tá? E se esses caras estão facilitados, quem está inibido? O abdominal, os glúteos e os isquios. Tá? Ivan, Oi? dúvida. O tensor da face lata, ele não está aparecendo no vídeo, no caso, está aparecendo ali o psoas. Seria um que estaria facilitado também, o psoas? Exato. Aqui eu realmente eu esqueci de botar o... Bem observado, viu? Tá faltando ali na minha lista o psoas, mas é o psoas mesmo, como tu disseste. Tá, não é no lugar do tensor da face lata, é o tensor... Não, pode botar também aqui o tensor da face lata e o... Tá. Porque é sinergista, né? Sim, exato. É sinergista, então só que o psoas é bem mais forte que o tensor da face lata, mas eu esqueci só de botar aqui o... Sim. O vídeo fala em 3, mas na verdade tem mais psoas ali, como tu falaste. Nesse caso seria... Perdão. Fala. Só uma outra dúvida que me veio. Fala. Nesse caso seria o global está inibido, que são os músculos mais superficiais, e o local que está facilitado. Aí que está. Esses modelos de sistema local e sistema global, a gente usa de uma forma variável, não é uma coisa engessada, gente. Porque tanto o sistema local, por exemplo, se o sistema local está inibido, vai automaticamente facilitar o sistema global. Mas o sistema global pode estar inibido e não tem nada a ver com o sistema local. Pode ser uma outra linha de disfunção, uma outra linha de raciocínio. Mas calma que... vamos uma coisa de cada vez, tá? Porque essa é a parte clínica mais crítica do método. Mas eu tentei simplificar o máximo possível isso, mas realmente não é fácil, tá? Porque depende muito do caso em questão, né? Depende muito do caso em questão, mas a gente vai abordar essa questão das múltiplas linhas entrando em disfunção daqui a pouco aqui. Espera aí. Já na retroversão pélvica, olha só, a gente tem o reto abdominal facilitado, psoas e ilíaco facilitado, os isquios facilitados, o glúteo facilitado. E quem está inibido? O reto femoral, o tensor da face lata, que é sinergista, e o quadrado lombar. O detalhe da retroversão pélvica é que, normalmente, quem vai se apresentar com essa situação para vocês são pessoas, no mínimo, de meia idade para cima. As pessoas nasceram assim.
nasceram com retroversão pélvica. E, gente, esse camarada com retroversão pélvica, ele está condenado a não ter bunda e não ter membro inferior, não ter coxa. Porque automaticamente ele não tem dissociação lombopélvica. Ele não vai conseguir fazer um terra romeno, um agachamento com qualidade suficiente, com segurança suficiente para colocar uma carga expressiva, para essa pessoa ter algum desenvolvimento expressivo de membro inferior. Obrigatoriamente, uma pessoa que apresenta retroversão pélvica e nasceu nessa condição, ela está condenada a treinar membro inferior em máquinas, infelizmente. Não vai ser extensão, flexão, adução, abdução. E quando for agachar, vai botar num Smith Machine, agachando um pouquinho, porque se tu tentar botar essa pessoa para agachar profundo, vai dar butt wink, né? Vai dar retroversão pélvica muito antes de atingir a profundidade paralela, no caso de um agachamento. Claro que tem maneiras da gente contornar isso. Por exemplo, vocês podem fazer a pessoa fazer o trabalho de agachamento usando a fundo, né? Base assimétrica. Quando vocês colocarem essa pessoa em base assimétrica, que seria um afundo ou um Bulgarian split squat, vocês vão conseguir trabalhar membro inferior legal com ela, tá? Mas vai ter essa limitação com relação ao agachamento, base simétrica, vai ter a limitação do terra romeno, isso é inevitável. Assim como tem o sistema de estabilização antero-posterior, tem o sistema de estabilização lateral. E esse subsistema lateral, ele é composto por várias linhas, não apenas uma linha. Basicamente, nós temos o seguinte, né, pessoal? Quem mantém a pelve nivelada aqui, ó, no plano coronal, quando a gente está em base monopodal, é o glúteo médio contralateral, juntamente com o glúteo mínimo, juntamente com o quadrado lombar contralateral, que não aparece aqui, mas aparece aqui. E, naturalmente, o tensor da face lata é sinergista desse cara aqui, né? Do glúteo médio e do glúteo mínimo. Tá? Então, ele está vindo aqui. O tensor da face lata está vindo aqui, mas não aparece. Em termos de subsistemas do core e trilhos anatômicos, nós temos que esse subsistema ele é composto pela linha lateral, pela linha espiral e pela linha anterior profunda, como a gente vai ver logo a seguir. Mas, basicamente, são esses camaradas aqui, ó. Clinicamente falando, o que a gente tem que observar, né? Eu vou mostrar para vocês um caso clássico de um paciente meu que tem disfunção nesse subsistema aqui de estabilização. O cara se apresenta torto para vocês. Quando vocês virem a pessoa inclinada para o lado, pode escrever que o problema é aí, tá? Mas não é só aí. Mas esse é o ponto de largada do raciocínio de vocês. Aí ele. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse paciente, ele tem problemas exatamente nesse subsistema aqui, principalmente, tá? Você pode ver que ele está inclinado aqui para o lado esquerdo. Ó. Então, esse quadrado aqui está facilitado. Esse glúteo aqui está facilitado. Este adutor aqui está facilitado. Funciona assim, ó. Ó, um quadrado, o glúteo médio contralateral e o adutor, tá? É isso aí. Mas não é só isso aqui, tá? Nós temos esse camarada tem problema na linha espiral também. Por quê? Porque a linha lateral e a linha espiral, elas são sinergistas, uma depende da outra. E junto disso tem problema de core, linha anterior profunda. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, se vocês observarem o pezinho dele, ó, tá em pronação excessiva. Esse cara tem pé plano. Eu vou mostrar isso com mais detalhe daqui a pouco. Vamos entrar agora, então, nos trios anatômicos. Pessoal,
Os trilhos anatômicos são, junto com os subsistemas do core, porque os subsistemas do core são derivados deste modelo aqui, são o grande diferencial da R2-FT. Sempre que a gente for fazer os diagnósticos, sempre que a gente for fazer as intervenções, seja de liberação facial, seja de ativações, a gente vai pensar nessas linhas, nesses modelos aí. É a única maneira de a gente conseguir estabelecer as relações entre causa e efeito, entre o local da dor e a origem da dor. Não tem outra maneira de pensar, não tem outra forma de resolver esse tipo de problema, e é o grande diferencial nosso, é a razão pela qual nós temos sucesso para matar tipos de dores crônicas que nenhuma outra modalidade adota, ou resolve aqui no Brasil. Por quê? Porque nenhuma outra modalidade adota esses modelos aí. Aqui, por que não adota? Isso aqui vale para o nosso amigo Felipe, que entrou agora, né? Não adota porque aqui no Brasil não se conhece e nem se reconhece na anatomia funcional o papel da fáscia na transmissão de força e tensão. Não se reconhece isso. Não se conhece isso. Então, não tem como você descobrir de onde vêm os problemas sem ter esses modelos de anatomia funcional. Bom, dito isso, o que é importante aqui no tronco? Basicamente, todas as linhas, os 11 trilhos, eles têm conexão aqui nesse segmento anatômico que a gente está trabalhando, tá? Praticamente todas as linhas. Destacando aqui a linha superficial anterior, que tem 2 segmentos, né? O segmento inferior e o segmento superior. No segmento inferior, a gente começa aqui, né, com o extensor de dedos, o compartimento crural anterior, que é tibial anterior, conectado ao quadríceps. Para quem não está familiarizado com esse modelo aqui, com esses modelos, como é que a gente lê isso aqui? Vocês não vão ficar decorando quem faz parte do quê. O que eu preciso que vocês guardem é a foto, a fotografia mental. Vocês têm que ter uma memória fotográfica, ou colocar isso aqui na parede, como é o caso ali do Joselito, o meu caso aqui também. A gente tem esses mapas grudados na parede para te ajudar, para te facilitar a vida. Porque o que vocês têm que saber? Ó, que todos esses músculos marcados em azul, eles são sinergistas, eles dividem funções. E, no caso aqui desta linha, essa linha é interrompida aqui na pelve, ou seja, tem uma outra parte da linha que conecta a parte inferior do ventre à cervical, ao esternocleidomastoide. Aqui nós temos uma linha sinergista e aqui outra linha sinergista. Um detalhe importante, quando a gente trabalha com músculos que são biarticulares, né, como é o caso aqui do quadríceps e do isquiotibial, e esses músculos que são biarticulados têm articulação tanto na inserção proximal quanto na inserção distal, eles podem sofrer disfunção no ventre do músculo em uma relação de sinergia. O que eu quero dizer com isso? Que pode acontecer da parte distal, o terço distal do quadríceps estar facilitado e o terço proximal inibido. Aqui em cima inibido. Como é possível acontecer o inverso? Na verdade, o inverso é bem mais comum, né? O terço proximal está facilitado e o terço distal está inibido. Essa é uma relação de sinergia perfeitamente possível, tá? E aqui para baixo no trilho, ó, assim como no trilho aqui, ó, nós podemos ter essa região aqui, o tibial anterior inibido e essa região aqui facilitada, uma relação de sinergia, tá? Isso vai depender da apresentação clínica do paciente, tá?
Em termos funcionais, por exemplo, essa parte do trílio aqui, o que ela faz? Ela faz flexão do tronco, né? Ela faz flexão do tronco. Assim como pode também fazer a flexão do quadril, né? A parte de baixo aqui, ó, pode fazer a flexão do quadril. Como também pode fazer a extensão do joelho, assim como pode fazer a dorsiflexão plantar. Superficial front line, the belly counterbalances the superficial back line, and the movement functions to robust up into flexion. Então, não quis atrapalhar aí o camarada falando, nada mais, nada menos, que é o próprio Thomas Mears que está falando ali sobre a linha dele, nesse software aí que é o Anatomy Trains, que é o Muscle Motion. Os padrões compensatórios mais comuns desta linha, quando ela está facilitada, se esses carinhas aqui de baixo, né, tibial, extensores aqui dos dedos, estiverem facilitados, nós vamos ter limitação da dorsiflexão. Se eles estiverem, tanto essa parte do trílio quanto essa parte do trílio estiverem facilitados, nós vamos ter hiperextensão do joelho, o joelho vai para trás. Inclinação pélvica posterior. Disfunção ventilatória. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá? Pega aqui nas costelas. Tudo que tiver facilitado nas costelas vai causar disfunção ventilatória. E se o esternocleidomastoide tiver facilitado, vai ter anteriorização cervical. Se é familiar isso aí, Juscelino? É, né? Bom, a linha superficial posterior, ela é antagonista da linha superficial anterior. Começando aqui de baixo, ó, nós temos os flexores do dedo passando para o tríceps sural. Portanto, aqui embaixo nós temos não só o gastrocnêmicos, mas também o solear. Os isquiotibiais, ligamento sacrotuberal, fáscia sacrolombar, eretores da coluna, chegando aqui em cima nos esplênios e fáscia epicranial. Novamente, como existe essa intersecção aqui no trílio, tá? Dificilmente um problema aqui embaixo vai se refletir aqui para cima. Pode acontecer, mas não é comum. O que é mais comum da gente resolver utilizando essa linha aqui é a fascite plantar. Né? Fascite plantar, olha ali, ó. Fascite plantar está aqui embaixo. Mas observe que a fáscia plantar está conectada. Opa! A fáscia plantar ela está conectada ao tríceps surral, ao isquiotibial e também vai ter aqui uma conexão com o glúteo. Então, se isso aqui está facilitado e causando problema, é porque isso aqui também vai estar facilitado, isso aqui vai estar inibido e isso aqui vai estar inibido. Esse aqui é o nosso modelo. Então, para resolver, se isso for verdade, tem que fazer liberação miofascial aqui na fáscia, na fáscia plantar, liberação miofascial na panturrilha, ativar o isquio, ativar o glúteo. Pelo menos. Esse é o cenário mais clássico e mais simples, tá? Então, aqui está ela.
garganta, bom também. And pass over the posterior side of the iliac and bronchial. Não, só descendo, não era outro. And then the posterior side of the which is there for electricity by contact and next sensors and a hospital. And onto the cranial. The lines of movement. The line of sitting, aggressively standing, walking without visual background. And it is all sensitive except for magnetic reflection and feels the superficial. Bom, essa explicação aqui do Thomas Mears, né, ele fala no final ali, quando a linha posterior superficial está inibida, a pessoa tende a entrar em flexão. Tá? E o que mais que ele fala ali? Que a fáscia desses tecidos, desses músculos, é muito forte, é muito robusta, porque tem essa importante função postural que é manter a gente ereto. Tá? No entanto, quando facilitado, tá, pode causar também a limitação de dorsiflexão no tornozelo. Então, a partir deste momento, vocês se dão conta que esta questão que é tão comum da gente observar nas academias, né, que é perda de mobilidade do tornozelo, e a forma como esse problema é abordado de forma muito superficial, muito leviana, sem uma avaliação correta do que está errado. E sem avaliação correta do que está errado, e já tocando uma intervenção em cima, qual é a chance disso dar certo? Zero. E vocês vão ver as pessoas colocando borrachas, não muito fortes, mas não importa, pode ser a força que for, no tornozelo, aqui assim, né, na frente, fazendo movimento para frente, assim, tentando fazer um trabalho de distração. O nome médico é distração articular, né? Você faz um movimento de dorsiflexão com um vetor de carga para trás, feito pela borracha. Qual a chance disso dar certo? Se você não tem o diagnóstico de onde está vindo o problema de limitação de dorsiflexão, não vai dar certo nunca isso aí. Se essa linha estiver facilitada, nós vamos ter também hiperextensão do joelho, o famoso encurtamento dos isquiotibiais, né, que o pessoal adora tentar resolver com alongamento passivo, né, passivo e agressivo. Deslocamento anterior da pelve, porque essa linha, se a parte superior e a parte anterior, parte superior e a parte inferior, ambas estiverem facilitadas, ela vai empurrar a pelve para frente. Naturalmente, se os paravertebrais aqui estiverem facilitados, nós vamos ter um quadro de hiperlordose, pode dar dor lombar, dor torácica alta, isso aqui facilitado, dá dor torácica alta, eu bem sei disso. Assim como eu também sei, né, que se essa região aqui dos esplênios, né, dos occipitais estiverem facilitados, vai gerar limitação de extensão cervical. É ou não é, Juscelito? É, né? Com certeza. Boa, Eric! Olha o jogo lá rolando. Seguindo, nós vimos a linha anterior superficial, nós vimos a linha posterior superficial, agora tem a linha lateral. A linha lateral, ela tem importantes conexões miofasciais aqui, na manutenção do arco lateral do pé. Porque aqui atrás, aqui do lado, ó, nós temos os músculos fibulares, chamados os peroneais, né? Peroneal curto, peroneal longo, e o começo dela é na base do primeiro metatarso, lá embaixo do pé. Então, esses carinhas aqui do lado, né? Do lado, quando eles estão funcionando direito, eles ajudam na manutenção do arco plantar. Quando eles estão inibidos, o arco, junto com outras linhas que a gente vai ver agora, o arco plantar tende a ficar plano. Né? Subindo aqui, ó, na linha, nós temos
o trato iliotibial, naturalmente nós temos o tensor da face lata, o glúteo mínimo, o glúteo médio. Passando aqui para os oblíquos, intercostais, esternocleidomastoide e esplênios. Função motora, flexão lateral, né, naturalmente, abdução do quadril, por causa desses carinhas aqui, né, do glúteo. Pronação do pé. Pronação do pé. Manutenção do arco lateral. Bilateralmente, elas mantêm o equilíbrio do corpo em base monopodal, em sinergia com a linha espiral. Isso aqui é muito importante, que a gente não pode esquecer. A linha lateral e a linha espiral são sinérgicas. Ou seja, sempre que tu tiver problema num, tu vai ter problema no outro. Tá? Posteriormente, ela estabiliza a linha superficial anterior e a linha superficial posterior. Aqui vem ela. Essa linha é uma linha interessante. Olha ali onde é que se insere. O primeiro e o quinto metatarso. Aí só pelo peroneal. Trato iliotibial. Tensor da face lata ali em cima. O glúteo. Aí vai lá nos oblíquos. Os intercostais internos e externos. E aqui em cima nós temos, né, o esternocleido e os esplênios. Essas linhas aí que ele está mostrando são as linhas de transmissão de força através desse trilho, tá? E aqui em cima, ela também, como ele trabalha nas linhas, os intercostais internos e externos, como essas fibras elas são perpendiculares a umas às outras, o músculo é perpendicular, as fibras são assim, ó. Então a linha de transmissão de força é em X e segue esse padrão cruzado, né? É uma solução engenhosa da natureza para aumentar a robustez do tecido miofascial, né? Colocar os planos musculares profundos e mais superficiais cruzados, com as fibras cruzadas. Se todos os planos, se o profundo e o superficial fossem dessa forma alinhadas, as fibras fossem alinhadas dessa forma, a resistência mecânica seria bem menor do que é o que nós temos aqui. E é justamente esse tipo de arquitetura miofascial é o que distribui as cargas axiais que a gente coloca em cima dos ombros, por exemplo, num agachamento. São esses subsistemas e é esse esquema de transmissão de força que é o que permite alguém agachar 400 quilos, 300 quilos, mas nem precisa esse valor, né? Pode ser 100 quilos. Imagina se não tivesse essa arquitetura de tecido miofascial para distribuir a carga que se coloca ali em cima. Imagina se não tivesse isso aqui, 100 quilos. 100 quilos em cima dos corpos vertebrais, né?
Não tem a menor chance disso dar certo, né? Então, a gente não morre, a gente não colapsa quando faz um mero agachamento com 100 quilos nas costas por causa desta arquitetura maravilhosa do tecido miofascial aqui que vocês estão vendo o próprio Tomás Mias explicar. Aqui ele está falando das funções posturais da linha lateral, né? Balanço de lateral, frente e costas, né? Que é a linha anterior superficial e a linha posterior superficial, e bilateralmente balanceando o lado esquerdo, o lado direito, principalmente em base monopodal. A linha lateral também media forças entre as outras linhas superficiais, que é o que eu falei, né? A linha lateral conecta o tronco às pernas de uma maneira coordenada para prevenir, né, o colapso da estrutura durante qualquer atividade com os braços. Movimento, as características funcionais dessa linha, né? A linha lateral participa na criação da flexão lateral do corpo para um lado, né? Abdução do quadril, eversão do pé, mas também funciona como um freio ajustável para os movimentos de rotação. Nós vamos ver a seguir, né, que essa linha aqui é uma linha que ela tanto produz os movimentos junto com a linha sinergista dela, né, que é a linha espiral, ela também tanto produz quanto previne a rotação do tronco. Então, os padrões compensatórios dessa linha aqui, ó, quando facilitado, né? Se esses músculos aqui estão facilitados, nós vamos ter pronação excessiva, nós vamos ter pés planos flexíveis, né? Porque se esses músculos laterais aqui, né, eles estão facilitados, eles estão botando o pé para baixo, né, o arco plantar para baixo. Joelhos em var, síndrome do trato iliotibial, flexão lateral do tronco limitada, desvio lateral do quadril do tronco, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o teste de Trendelenburg positivo, que é aquele teste quando a gente tira um apoio do chão, a pelve desaba, né? Que é esse aqui. Ó. Esse aí é o teste Trendelenburg positivo, né? Você tira um apoio do chão e a pelve deste lado desaba. Por quê? Porque esse glúteo médio aqui, ou essa linha lateral, ela está inibida, não está funcionando. Padrões compensatórios comuns a gente encontrar aqui, né? Aqui o valgo dinâmico, né? O dor cervical, por quê? Porque ela vai lá em cima, né? Dor torácica, porque vocês viram quando os intercostais, né, os profundos, os superficiais estão facilitados, tu vai ter dor torácica e, consequentemente, disfunção ventilatória com isso aqui, né? Dor interescapular, dor no quadril, dor no joelho. É uma linha bem importante. Como a linha espiral atua sinergisticamente com a lateral, é muito provável que a disfunção de uma feche a outra, né? Como eu já tinha falado. As disfunções dessa linha estão relacionadas com, mas não são limitadas às seguintes: dores no quadril, dor lombar, dor no joelho, problemas de deambulação. Essa é uma senhora, a aluna minha, já faleceu faz pouco tempo, e ela tinha esse padrão aqui, ó. Olha lá. Pinguim. Tá? O andar do pinguim.
Porém, não pensem que a situação, o diagnóstico assim é tão simples, tão imediato de você fazer, e muito menos o tratamento de um caso destes aqui. Tá? Essa senhora tinha 88 anos, por ocasião dessa filmagem aí. Ela faleceu um ano depois, com 89. E eu fiquei sabendo, depois dessa filmagem, que ela sofreu, tinha já registrado isso nos exames de imagem de ressonância da cabeça dela, ela tinha sofrido micro AVCs no cerebelo. Micro AVCs no cerebelo. Então, o cerebelo é uma estrutura nobilíssima no sistema nervoso central, né, que é responsável, entre outras coisas, pelo equilíbrio. Né? Então, o fato dela andar em base aberta e feito um pinguim, começa centralmente. Agora, eu examinei ela neuromuscularmente. E, de fato, ela tem disfunção na linha espiral, tem disfunção na linha lateral, tem disfunção na linha anterior, tem disfunção em tudo. Mas a origem dos problemas é central. Dessa forma, não tem como a gente intervir de uma forma assertiva, né, para resolver esse problema dessa senhora aí. Não tem como. Já era. Então, aqui nós vemos o Luiz fazendo uma pequena progressão aqui da linha lateral, né? Forma mais simples, mais básica da gente ativar essa linha. Lembre-se, quando a gente ativa uma linha, a linha lateral, a gente está ativando a linha espiral, certo? Não tem como ativar uma só. Então, o Pallof em decúbito dorsal, que ele está mostrando ali, é uma ativação super básica, mas super eficiente dessas linhas, e a gente vai fazer isso aqui direto na maca, né? Mas pode ser feito também em posição ajoelhada, meio ajoelhada, de pé, através dessa progressão aqui, tá? Ó. No caso do Luiz, a foto da esquerda, nós estamos fazendo um Pallof isométrico, anti-rotação. E no caso da direita, ali, o Felipe, está mostrando um padrão de rotação, ou seja, ele está usando as linhas espirais e laterais para produzir movimento rotacional. A linha anterior profunda, gente, é o pau da barraca do corpo humano. Que ela é uma linha 3D. As outras linhas que a gente viu até agora são linhas superficiais, né? A linha superficial anterior, a linha superficial posterior, a linha lateral, a linha espiral, são todas linhas superficiais no corpo. Essa é a linha de integração de tudo, é a linha anterior profunda. Ela começa lá no tibial posterior, aqui, ó. Portanto, tem conexão lá no pé, por causa dessa conexão miofascial aqui, tendo importante função, né, na estabilização tanto do quadril quanto do corpo todo, né? Vamos embora aqui, ó. Parte baixa aqui, tibial posterior, flexor longo do hálux lá embaixo, tá? Flexor longo do hálux, compartimento crural profundo, vem o poplíteo lá atrás, assoalho pélvico, os adutores, adutor magro, indo lá atrás para o quadrado. Aqui na frente nós temos psoas, temos ilíaco. Aqui em cima nós temos, subindo, um monte de músculo na região cervical. Tá? Manutenção do arco longitudinal por causa do tibial posterior. Então, se esse cara aqui tiver inibido nessa relação, nós vamos ter um pé com arco pé flexível, pé plano flexível. Estabilização do quadril, ventilação, por óbvio, né? O diafragma está aqui, ó.
E estabilização cervical. Tem um monte de músculo linkado aqui nessa linha. Quando essa linha está facilitada, nós vamos poder encontrar dor lombar, cervicalgia ou enxaqueca. Quando vocês forem examinar um quadro de cervicalgia ou enxaqueca, vocês vão examinar os músculos cervicais, né? Beleza, e está correto isso. E quando essa pessoa tem cervicalgia e enxaqueca, mas esses músculos cervicais não estão facilitados, estão até inibidos, não estão reativos ao toque, muito pouco. Da onde vem o problema? Daqui, do core. Tipicamente, os adutores dessa pessoa vão estar mega facilitados. Mega facilitados. Quando facilitado, disfunção ventilatória, novamente, por óbvio, né? Todos esses músculos aqui estão envolvidos na mecânica ventilatória. Pode dar dor no peito, dor no epigástrico, aqui, dor no estômago, dor alta no estômago, dor no quadril, bruxismo, valgo dinâmico, um monte de problema. Essa linha aí é uma linha super importante. Vamos ver agora a linha espiral, que é uma linha bem complicadinha. The spiral line wraps itself around the trunk from the head to the iliac crest and keeps on going, forming a kind of jump rope or sling that supports the arches. Spiral line wraps itself around the trunk from the head. Ele começa... Deixa eu... Aqui. Ela começa de um lado e troca de lado. Começa aqui nos esplênios, ó, desce para o romboide. E quem é sinergista do romboide é o serrátil, né? Serrátil anterior. Wraps itself around the trunk from the head to the iliac crest and keeps on going, forming a kind of jump rope or sling that supports the arches. Deixa eu voltar aqui. Então, ela passa aqui da linha do serrátil, ó, para o oblíquo externo. Para o outro lado do corpo, descendo pelo tensor da face lata, tibial anterior, cruza embaixo do pé. Puta que pariu. Cruza embaixo do pé, subindo do outro lado, peroneais. Puta. Is wrapped tightly to the ankles and back up to the posterior part of the pelvis, across to the other side and up the erector spinae. E aí sobe do outro lado pelo paravertebral. Romboides. All this we've dissected many times. Into the upper fibers of the external oblique, cross the linea alba, Oblíquo externo. to the opposite fibers of internal oblique. Oblíquo interno, tensor da face lata, tibial anterior, cruza o pé, aí vem os peroneais, bíceps femoral, ligamento sacrotuberal, paravertebrais. Terminando lá do outro lado. Então, essa aqui é a parte superior da linha, que a gente viu ali, né? Começa aqui no esplênio, desce para o romboide, segue no serrátil anterior, do serrátil anterior, oblíquo externo, oblíquo interno, e aí desce para o tensor da face lata,
tibial anterior cruza a perna aqui, o pé aqui por baixo, subindo no tibial, nos peroneais, bíceps femoral, troca de lado novamente, troca de bíceps femoral está aqui, ó, ligamento sacrotuberal, troca de lado novamente, subindo pelos paravertebrais do lado oposto, porque ela começou aqui do lado direito, ela vai terminar aqui do lado esquerdo. As funções dela são muito importantes, né? Mantém o equilíbrio em todos os planos, conecta o arco medial à pelve, alinhando a patela, auxilia a linha lateral na estabilidade pélvica, que é o que ele está demonstrando aqui, né? A linha espiral, ele está em base monopodal, portanto, a linha lateral está atuando para manter aqui a pelve estabilizada, alinhada, mas ele está destacando aqui a função da linha espiral nesse padrão motor aqui, que é muito comum, né? Observe, então, que ele tem duas funções, né, em termos motores, né? Isometricamente, antirrotação, e isotonicamente, padrões rotacionais. Observe aqui como fica. Isso aqui é uma ilustração do próprio Thomas Mears, do livro do Thomas Mears, do Anatomy Trains, tá? Que seria um remador, né? Você observe como a linha está ativada aqui, funcionando. Então, quando aparecer para vocês um paciente torto, vocês vão ter um caso automaticamente de alta complexidade aqui, né? Porque no caso desse camarada aqui, ó, ele tem o pé plano flexível, ó, olha só, pronação excessiva, pé plano flexível, ó, que sinaliza o quê? Uma disfunção na linha anterior profunda. Mas a linha lateral dele, ó, tá toda ela também facilitada, compensada. Fora aqui em cima, né? O cara tá com os ombros encolhidos, né? Meu, isso aqui é um pepino, um caso desses aqui, tá? Um pepinaço. Então, tem disfunções em várias linhas, né? Por exemplo, aqui na linha lateral, pronação excessiva, o pé plano dele, né? E o desvio lateral do quadril, né? Isso se deve à disfunção na linha lateral. E, como eu disse, né, vocês já estão sabendo, a linha espiral é sinergista da linha lateral. Então, não tem como você ter problema numa linha e não ter noutra, assim como aqui, tá? A linha lateral, então, é responsável, né, quando está facilitada, né, por pronação excessiva, tem ali o pé plano, né, que vocês viram, e o desvio do quadril lateral. E as funções posturais aqui da linha espiral estão destacadas aqui, ó, mantém equilíbrio em todos os planos, conecta o arco medial à pelve e auxilia a linha lateral, é auxiliar, né, sinergista, né? Do ponto de vista de treinamento, a integração dessas linhas, tanto a linha lateral quanto a linha espiral, tem várias formas de fazer, né? Que tem um exemplo, né? O rapaz fazendo esse movimento aqui. Depois tem os exercícios com sandbag, jogando para um lado para o outro. Todos eles trabalham a linha espiral. Linhas dos braços. Pessoal, todo mundo conhece os manguitos rotadores, né? Rotador interno, subescapular, rotador externo, supraespinhal e infraespinhal. Beleza. Só que eles não atuam de forma isolada. Os manguitos, eles atuam de forma integrada às linhas dos braços. Nos braços, a gente tem 4 linhas, 2 anteriores, 2 posteriores. Uma superficial profunda, outra superficial profunda.
E a sinergia, a ativação sinérgica entre o manguito e os estabilizadores escapulotorácicos é o que garante a posição fisiológica da escápula no gradil costal. Quem é quem? Partindo aqui nessa figura do lado, ó, essa linha aqui, ó, essa linha que eu estou destacando aqui é a linha anterior superficial. Então, a gente tem aqui, ó, a face plantar, superfície palmar. A gente tem aqui, ó, o grupo flexor, o intercepto medial do braço, o peitoral maior e o grande dorsal lá atrás. Essa aqui é a linha superficial profunda, composta pelo peitoral menor, pelo bíceps, pelo córaco braquial, pelo periósteo radial, terminando aqui no dedo no polegar, na região tenar. Como é que a gente utiliza isso aqui clinicamente falando? Vamos tomar como exemplo, por exemplo, a epicondilite medial, que a gente vai ver lá no módulo 5. A epicondilite medial é quando tem uma inflamação aqui, né, nesse epicôndilo aqui, nesses músculos do entorno do epicôndilo medial. E sempre que a gente tem um problema em alguma articulação, como é que a gente raciocina? No caso específico aqui da epicondilite, o problema da epicondilite pode estar relacionado com um problema na mão, quanto como um problema no manguito. Ou a montante, ou a jusante. Essa região aqui ela pode estar sendo sobrecarregada, está facilitada, está contraturada, está inflamada, porque a mão está fraca. Pode ser. É uma linha de raciocínio. A mão estando fraca, vai dar problema aqui. Não é difícil fazer esse diagnóstico. Quando vocês cumprimentarem a pessoa e apertarem a mão dela e pedir para ela fazer força, se ela tiver com epicondilite medial, ela vai sentir dor, ela vai acusar dor. E a outra linha de raciocínio é que a epicondilite medial pode estar relacionada ao grande dorsal. Manguito e grande dorsal. Só que esse grande dorsal, vocês vão ver depois, no curso, no módulo específico, né? Mas já vou dar um spoiler aqui, que, afinal de contas, a intenção nossa este ano é dar esse caráter mais clínico, né, da nossa aula, e não tão seco, né? Então, esse dorsal, ele não está sozinho, né, gente? Esse dorsal aqui, ele trabalha com quem? Com o glúteo contralateral, no subsistema oblíquo posterior. E adivinhem que relação maluca que isso pode acontecer. O sujeito pode ter uma epicondilite medial porque tem um glúteo facilitado. Um glúteo facilitado inibe o dorsal contralateral numa relação de sinergia através do subsistema oblíquo posterior. E se esse dorsal estiver inibido, vai dar problema, vai facilitar o epicôndilo, a região dos flexores do carpo, desse lado aqui. Uma relação também de sinergia. Lembre-se, né, de que esses músculos todos aqui mostram relações de sinergia, sinergia, sinergia. Ou seja, a tensão é transmitida ao longo desses trilhos aqui, desses músculos em azul. Existe essa conexão entre o epicôndilo medial e o grande dorsal. Como existe a conexão do dorsal com o glúteo contralateral através do subsistema oblíquo posterior, essa é a explicação. O nosso amigo aqui, o nosso amigo Humberto Garcia, no ano passado, o Jocerito, acho que estava lá, né, Jocerito?
Humberto é fisiculturista e ele estava com epicondilite medial, muito comum nos fisiculturistas, né? Epicondilite medial nos fisiculturistas. Eu examinei, não tinha nada na mão, a mão dele muito forte. Aí eu fui para o dorsal, testei o dorsal não estava com travamento neural. O dorsal dele não estava com travamento, a gente conseguia abrir o dorsal dele, não conseguia travar, né? Um cara enorme. E aí eu fui para o glúteo contralateral. Quando eu espetei o glúteo contralateral, ele gritou. E eu comecei pelo glúteo contralateral. Eu fiz liberação facial no glúteo. Depois ativamos o dorsal. Por último, peguei ali o antebraço dele. No final, tinha melhorado a epicondilite em uma sessão. Tá? E vocês devem saber que epicondilites, tanto a medial quanto a lateral, são situações que o sistema tradicional de saúde aqui no Brasil baba para resolver, né? As pessoas ficam fazendo fisioterapia durante meses, muitas vezes sem avançar nada. O troço melhora espontaneamente. Melhora porque melhorou, não por causa da intervenção que fizeram, né? Que se não melhora em 2, 3, 4 sessões, não vai melhorar em 10, 20 sessões. Tá? Se a abordagem terapêutica que vocês escolheram não está causando uma melhora imediata, a pessoa não apresenta melhora imediata na primeira sessão, na segunda, terceira, quarta sessão, o que vocês estão fazendo está errado. Isso vale para nós, na R2, como vale para qualquer tipo de intervenção terapêutica para dor. Vamos lá. A linha anterior profunda, ela tem o peitoral menor aqui, ó, seguindo para o bíceps, coracobraquial, periósteo radial, terminando na região tenar. Tá? A linha posterior, a linha superficial posterior, ó, é essa aqui. Então, nós temos aqui o trapézio inferior, trapézio medial, trapézio superior, também os esplênios, né, aqui, conectados ao deltoide, tanto na porção posterior, medial, quanto anterior. Aí vem pelo septo lateral, ó, septo lateral aqui do braço e grupo extensor do carpo. Então, esse modelo de transmissão de força a gente vai usar numa epicondilite lateral, né? Uma epicondilite lateral pode ter problema amontante na mão e no antebraço, pode, mas provavelmente vai estar aqui em cima, no manguito, no ombro dele, o deltoide vai estar inibido, provavelmente, tá? Espirrando tensão aqui para baixo. Padrões compensatórios que normalmente a gente encontra em função dessas linhas aqui, tá? Linhas anteriores facilitadas ou linhas posteriores inibidas, dá praticamente os mesmos tipos de padrões disfuncionais, né? Inclinação anterior do ombro, consequentemente, anteriorização cervical, consequentemente, retificação cervical, dores. O microfone ligou. Dores nos ombros, dor cervical, dor de cabeça, duro do carpo. E basicamente a mesma coisa aqui com as linhas posteriores inibidas. Deixa eu dar um print nessa tela aqui. São coisas que a gente não encontra aqui na literatura brasileira, tá? E aí vamos para os subsistemas do core. Subsistemas do core são modelos que sucederam, estão em desenvolvimento, foram desenvolvidos ao longo dos últimos 30 anos a partir dos trios anatômicos. O conceito, basicamente, e isso é uma coisa muito importante para a gente guardar, é o de estabilidade proximal. Core é o núcleo do corpo,
E se nós queremos mobilidade distal, ou seja, mobilidade dos braços, dos membros superiores, do membro inferior, esta mobilidade precisa estar ancorada em um core funcional, um core estável. Parece óbvio, isso eu falando, né? Mas não é o que a gente vê por aí. A gente vê por aí abordagens de que trabalhando mobilidade nos ombros, mobilidade no quadril, sem ter um core, ou nem falar na questão de estabilidade do core. Então, o requisito para que a gente tenha mobilidade é ter estabilidade central. Isso é muito, muito importante. Ninguém se dá conta disso, ninguém sabe disso. Mas é uma coisa óbvia para mim, né? E eu quero que seja para vocês também, né? A gente só consegue ter mobilidade em algum lugar se tiver estabilidade central. Beleza? Para o Felipe, basicamente, né, isso aqui que ele não pegou na aula anterior, isso aqui é só uma revisão. A definição são modelos de transmissão de força miofascial, tensão sendo transmitida, né? Tensão e força, né? Sendo transmitida à distância através de trilhos. A função dos subsistemas, todos os subsistemas do core têm basicamente a função mecânica, né? Cinesiológica, de transmitir potência e movimento, força, do membro inferior para o membro superior, que é o que é necessário em toda atividade atlética, né? E a outra função é estabilizar a coluna, evitando lesões. O cara que eu recomendo para vocês lerem é o Stuart McGill, o cara que mais conhece esse assunto aí. Ele diz o seguinte: a falha de ativação ou a falha na sincronização de disparo dos respectivos trilhos anatômicos, subsistemas do core, irá submeter o atleta a um maior risco de lesão, assim como ocasionará um padrão de motor deficiente com perda de energia. E se o subsistema do core, né, se essa região aqui não está transmitindo força de baixo para cima, vai ter um vazamento de energia aqui. Não vai haver perda de energia, perda de tensão, perda de força, perda de eficiência. Beleza? Então, esse aqui é o subsistema de estabilização intrínseca, o principal nosso, né, que é o diafragma na parte superior. O antagonista dele, eu já vou falando isso, né, para ficar mais claro, né? O antagonista é o assoalho pélvico. Aqui na frente a gente tem o TVA, o transverso do abdômen, oblíquo interno também. Atrás a gente tem multífidos, fáscia tóraco-lombar, paravertebrais, um monte de gente lá atrás. Subsistema oblíquo posterior. Lembram-se da epicondilite ali, epicondilite medial? Que esse dorsal aqui, ó, está linkado a esse glúteo aqui. Então, se esse glúteo estiver facilitado por alguma razão, ele vai inibir esse dorsal. Vocês vão ter um subsistema oblíquo posterior disfuncional. Tanto pode ser de cima para baixo quanto de baixo para cima, mas tipicamente o cenário mais comum é esse aqui. Mas os dois podem estar inibidos, tá? Tanto o glúteo quanto o dorsal pode estar inibido também, mas o mais comum é isso aqui. Tem o dorsal inibido, dorsal inibido é endêmico, né? Inibido e atrofiado, né? Também. E o glúteo facilitado. Se o dorsal estiver inibido e a pessoa for um tenista, quando ele fizer o forehand, em algum momento, o epicôndilo medial dele vai explodir. Se tem um subsistema oblíquo posterior, é porque tem um subsistema oblíquo anterior, que é antagonista. E o equilíbrio entre esses dois é o que mantém a pelve e o tronco felizes. Aqui,
Pessoal, a gente, clinicamente, o que interessa a gente saber, né? Vai ter sempre um adutor, ele pode estar relacionado a um oblíquo externo contralateral. Ou seja, se vocês palparem esse cara aqui e ele tiver facilitado, vocês têm que examinar também o oblíquo externo contralateral. Ou ele vai estar facilitado ou vai estar inibido. Normalmente ele vai estar inibido, tá? Se isso aqui tiver facilitado. Beleza? Nós já vimos antes, estamos vendo aqui de novo, subsistema lateral, que é composto pelo quadrado lombar, glúteo médio, glúteo mínimo, contralateral, e aqui não tem como evitar, tensor da face lata contralateral também, está junto nessa parada, e o adutor magno na porção proximal, medial e posterior, os dois lados. Função e estabilização do complexo lombopélvico no plano frontal, quando a gente está em base monopodal. E além desse, tem o subsistema longitudinal profundo, que é um carinha que nunca vai estar inibido, né? É o carinha que vai estar sempre facilitado. Esse subsistema aqui, ó, quando a pessoa vier reclamar de um problema nele, ou ela vai reclamar de dor no quadril, ela pode já estar ou com uma bursite trocantérica, ela pode estar com uma síndrome do piriforme, ela pode estar com uma tendinopatia no glúteo médio. Qualquer um desses problemas vai estar presente aqui. Aí vocês vão testar o bíceps femoral dela, vai estar gritando. Vocês vão descer aqui para o tibial anterior e para o peroneal, também vai estar gritando. E a outra forma da pessoa reclamar de disfunção é dor no tornozelo, matinal. Quando a pessoa acorda e vai botar o pé no chão, ela sente dor. Depois vai aquecendo e o sintoma vai amenizando. Mas quando acorda e bota o pé no chão e sente dor no pé, vocês têm que examinar isso aqui. Tá? Isso aqui vai estar sempre facilitado, nunca vai estar inibido. Como é que a gente resolve o problema, né? Se isso aqui está sempre facilitado, o que a gente vai fazer primeiro? Liberação miofascial. Nós vamos pegar o glúteo médio, vamos pegar o glúteo mínimo, principalmente o piriforme, né? O tensor da face lata aqui pode estar envolvido também, provavelmente, tá? E aí vocês vão descendo, vão pegar aqui o bíceps femoral, vai descer, vão pegar aqui, chegando até a fáscia plantar. Fazer liberação facial de todo esse trilho aqui e vão ativar quem? Os antagonistas desse cara, primeiro, que são os adutores e rotadores internos. E depois de ativar os antagonistas, aí vocês podem ativar os sinergistas, que é a cadeia posterior. Aí vocês vão ativar o isquio e a panturrilha, tá? Não se preocupem que isso tudo a gente vai ver lá no módulo 4, módulo 4. Bom, gente, a aula de hoje terminou aqui. Deixa interromper aqui. Agora a palavra está com vocês. Jocelito, tu está em condições de falar aí alguma coisa? Como é que está a tua situação aí agora? Constrangedora, porque eu tô em campo aberto, né? Não é ginásio nem nada, é na rua, mas tá perfeito, posso falar tranquilamente. Tá. Não, mas não precisa falar, velho, não precisa falar. Não, tô bem tranquilo, Não precisa... Não, então se tu quiser, se tu puder colocar alguma coisa aí de quem tem encontrado alguma coisa aí de quadril e tronco na tua prática aí. Sim, é uma das coisas que a gente mais encontra, né? É quadril. Eu tô nessa semana, ontem, né? Eu atendi uma senhorinha de 92 anos, tá? Fiz algumas filmagens até do atendimento dela, né? Para poder mostrar, principalmente
como é que eu posturei ela para poder fazer toda a liberação, tá? E não era só quadril, era também a cintura, a cintura escapular também, né? Tinha pouco movimento de ombro também e cervical. Coisa simples para nós, né? Tocar a mão na cabeça, lavar o cabelo, ela não conseguia. E acabou a sessão, botando a mão na cabeça, mexendo o cabelo, conseguiu fazer a rotação, né, da cervical e aliviou bastante o joelho dela, até porque ela tem uma prótese de joelho. Então, como é interessante, né, a gente até como é que eu vou dizer assim, a idade, 92 anos, não dá para fazer esse trabalho. Como dá? Dá para fazer muita melhora na disfunção dela, né? Então, com o tempo agora eu vou colocar no grupo lá esses vídeos, né? E esse foi o primeiro atendimento ou teve outros antes? No mesmo dia, tu diz? Não, com ela não. Foi a primeira vez que tu atendeu ela ou teve outros atendimentos? Eu atendi a filha dela na segunda-feira, tá? Que tem 72 anos, né? Problema cervical, né? Cintura escapular toda ali, né? Eles têm muito isso, né? Eles começam a perder o movimento e tal, e se confunde muito com o ombro congelado, né? E a gente consegue ver nesses casos que não é o ombro congelado, né? Só que, como é que eu vou dizer assim, a conclusão, né, médica é de ombro congelado. E no final das contas, tu vai lá, faz a avaliação toda e tu vê que não é. É facilitação e inibição. É isso aí. A questão do ombro congelado a gente vai ver com clareza no módulo 3, a seguir, né? Depois do módulo 2, módulo 3, a gente vai ver o diagnóstico diferencial, né, entre o que é ombro congelado e o que não é ombro congelado. Pode fechar aí, Juscelito, teu mic agora, que eu vou passar a palavra aqui para o Márcio, primeiro. E aí, Márcio, o que tu achou? Tem alguma coisa que tu gostaria de colocar, que tu viu na academia? Enfim, pode falar alguma Vamos coisa. lá. São vários casos, né, que a gente tem lá na academia de vários tipos diferentes, não muito só de facilitação, mas de outras compensações. Agora eu não consigo me recordar muito bem, mas eu consegui até imaginar ali na hora, por exemplo, quando estava falando de inibição local para global, como se aplicaria um caso de uma cesárea, por exemplo, que daí tem a secção, né, do reto abdominal, de parte das fibras ali oblíquas, e que daí geraria uma inibição, né, da linha superficial anterior, Sim, uma facilitação. aí que tá. Isso, excelente colocação aí, e o Felipe vai pegar bem essa questão também agora, vai ser bem oportuna para o Felipe. Falaste em cesárea, né, que ocorre uma secção completa, né, do trilho, da linha anterior superficial, no setor inferior ali. Todo trauma, toda cirurgia, ela vai causar no entorno daquele tecido a inibição daquele tecido. O trauma sempre vai causar a inibição daquele tecido, ali, a dor, né, o trauma. E se aquela parte do trilho está inibido, automaticamente vai facilitar a parte distal, outra ponta do trilho, ou seja, lá na cervical. E na parte superior dessa linha, lá da linha superficial anterior, estão os esternocleidomastoide, né? Então, é muito comum de pegar uma mulher com dor cervical, em função de ter anteriorização cervical, porque ela teve filho por cesárea. É isso. Sim. No caso da cesárea mesmo também, com a secção ali do reto abdominal, mesmo ele não sendo um dos principais do core, subsistema de estabilização do core, haveria alguma outra facilitação de psoas, ilho, reto femoral?
Provavelmente ela vai apresentar também disfunção na linha anterior profunda. Tá. E aí vai estar o psoas, vai estar o adutor, vai ter... Entendeu? O que é interessante de vocês perceberem no nosso método é que se vocês pegarem 100 pessoas com o mesmo padrão disfuncional, ou seja, o que é o padrão disfuncional? É o conjunto de músculos que estão facilitados e inibidos, tá? Esquece quais sejam, mas o padrão disfuncional, ou seja, o conjunto de músculos que estão facilitados e inibidos. 100 pessoas com os mesmos músculos facilitados e inibidos, tu vai ter 100 manifestações clínicas diferentes. Mas, porque são 100 manifestações clínicas diferentes, tu vai ter 100 maneiras de resolver os problemas? Não. Tudo igual. Tudo igual. E é essa beleza, é essa simplicidade do método R2FT. Entendeu? Depois de 6 meses, 1 ano tu trabalhando com esse negócio, os problemas começam a se repetir e tu começa a ver os padrões ocorrendo. E à medida que tu vê os padrões ocorrendo, tu vai te lembrando de tudo que tu aprendeu aqui e a coisa vai automaticamente entrando na tua corrente do sangue. E o troço se torna até chato, rotineiro, que tu vai consertar padrões, o mesmo padrão disfuncional, um sintoma, 2 sintomas, 3, 4, 5, 10, 100 sintomas diferentes, mas é o mesmo padrão disfuncional, tu vai sempre consertar da mesma forma. É por isso que é possível, é por isso que o método é replicável, porque ele é simples nesse sentido, né? Felipe, qual é a tua experiência aí, Felipe? Observando um pouco agora, você apresentando mais do método, né? Eu tenho a felicidade de acompanhar o Jô no dia a dia, então já traz um pouquinho mais de clareza quando eu assisto essa aula contigo apresentando, já linkando com o que eu vejo lá ele fazendo, né? Porque às vezes eu vejo ele fazendo ali, mas eu preciso também estar na sala. Claro. Então, é difícil. Não, às vezes não dá muito tempo para entender, acompanhar a linha realmente, essa análise clínica, e mais realmente a questão prática, né? De ver ele fazendo ali, às vezes ele também dá a oportunidade para que eu possa fazer com ele, né? Então, isso tem sido muito importante na minha formação. Assim, pessoal, o sucesso de vocês usando esse método vai depender de um profundo conhecimento desses fundamentos, que basicamente são as relações de sinergia, antagonismo local para global, dentro do contexto de anatomia funcional. Essa é a parte técnica, é o core da parte técnica da R2FT. É isso a parte mais importante. Porém, para o sucesso de vocês, sucesso profissional de vocês, quando forem fazer as intervenções, vocês vão ter que ter um alto grau de empatia com o paciente. Alto grau de empatia. O Joselito é um exemplo. Eu estou sendo tratado agora por Joselito, por problemas que eu tenho, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu criei o método R2FT já há quase 10 anos. Formei 4 clínicos. Mostrei isso aqui para centenas de colegas. Todo esse trabalho que eu tive, se pagou ontem, ou quinta-feira, quando o Joselito fez o trabalho em mim, quando eu recebi o atendimento clínico do Joselito. Porque eu nunca, apesar de eu ter desenvolvido o método, eu nunca tinha recebido o método como paciente. O Joselito me proporcionou um atendimento clínico como eu paciente. Não o cara que inventou o método, eu paciente. Ou seja, eu recebi como paciente.
Porque às vezes que eu recebia o atendimento, era uma forma assim, ó, meio quebra-galho, 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos, tudo meio rapidinho, assim, para dar uma ajudinha aqui e tal, que ajudava e tal, mas não recebia. Eu estava com uma situação extremamente complexa, aliás, estou com uma condição extremamente complexa de problemas, e o Joselito fez uma intervenção fantástica, de 3 horas de duração, no feriado, de noite. E apesar disso tudo, foi eu me senti ali acolhido, entendido, ou seja, a pessoa, o clínico entendendo o que estava acontecendo, o Joselito entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, esse tipo de atendimento que leva em consideração as condições do paciente, e tu vai ter uma intervenção precisa, minuciosa, atenciosa e empática, ou seja, tu tem um atendimento com precisão, mas tu demonstra alta empatia com o paciente, isso é fundamental para o sucesso, porque se vocês passarem para o paciente que vocês estão com pressa, que tem não sei o quê, não vai funcionar. Não vai funcionar. O atendimento tem que ser com muita calma, tem que ter muita paciência, muita precisão, e isso são características pessoais da gente, que a gente pode até desenvolver em certo grau, mas são características pessoais da gente, ou seja, se vocês um dia quiserem se tornar clínicos da R2FT, essas características são absolutamente necessárias que vocês tenham ou venham a desenvolver. Pessoal, 18h49, 10 para 7. Eu, por mim, está dada por encerrada essa nossa aula aqui. Quer colocar alguma coisa aí, meu amigo? Pô, tô louco pra gente ter a nossa próxima sessão amanhã, às 8 horas da manhã. E aí nós vamos trabalhar... Pois então, eu estava pensando, cara, tu está em Araranguá, agora são 19 horas, tu está em Araranguá, tu tem certeza que tu quer fazer isso amanhã às 8, cara? Absoluta. É? Tu não sabe o monstro que tu criou e que tu fez renascer, velho. Velho, foi muito bom. Se foi bom para ti, eu vou te dizer, foi muito bom para mim, entendeu? A experiência foi muito grata, muito boa. Eu me senti mais seguro, entendeu? Então, foi demais. Fiquei muito feliz de realmente poder realizar o método, né? Fazer ele acontecer. Então, amanhã estamos firmes, às 8 horas da manhã, estou lá te esperando. Cara, mas vem devagar, velho. Não, tranquilinho. Não, tchê, olha só, a gente veio com média de 80 por hora, para você ter uma ideia. Nós vemos em 3 carros, bem tranquilos, estão cheios de crianças, e ganharam o campeonato, meu amigo. Que maravilha. Ganharam. Agora, tu não viu que ele me abraçou aqui, já ganhou a medalha, tudo e tal. E é legal porque ele entende, né? Eu assisti todo o jogo dele começou às 5h30, entendeu? E nós estávamos aqui desde as 5, né? E eu tava ali junto e tal. Foi muito bom, muito bom. Eu tô assim, ó, entusiasmadíssimo para amanhã às 8 horas. Nós estamos juntos. Estarei lá então, amanhã às 8 horas. Isso aí, perfeito, perfeito. Ok. Por mim está dada por encerrada, pessoal. Agora vamos dar sequência nas próximas aulas aí, tá bom? Ótimo. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Ivan. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ivan. Até mais. Até mais. Desligando.